Sejam todos bem-vindos. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com cada um de vocês, cada um de nós, nesse momento. Vamos fazer a nossa oração. Peço para que a igreja fique em pé, para que nós possamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós te reconhecemos, Senhor, como Deus de nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, pela tua misericórdia que um dia nos alcançou. Obrigado, Deus, porque hoje tem sido um dia de alegria, Senhor. Receba, Pai, o nosso louvor, nossa adoração, Deus. Nosso coração contrito, nosso coração preparado para te ouvir, Deus. Fique conosco, Pai, durante esta noite. Receba ainda esse momento em que prestamos cultos a Ti, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque Tu tens nos acompanhado a cada dia. Perdoa, Senhor, nossas falhas. Nos ajuda, Pai, a Te buscar a cada dia, Senhor. A querer sempre mais Te conhecer. Esse Deus maravilhoso, justo, fiel. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, podem se sentar. Obrigada. Temos alguns informes, né? Hoje foi nossa feijoada, estava uma delícia. Quem teve a oportunidade, né, de provar essa feijoada aí, muito bem e para a glória de Deus, né? E nós temos também a nossa cantina missionária, que vai estar durante esse mês de setembro, início de outubro também. Temos a nossa oração matutina, que são todos os dias, de segunda a sexta, às 6 da manhã. Olha aí a nossa cantina, tá? Hoje foi a feijoada, dia 20, jovens e homens. Por favor, comecem a se articular. A gente quer algo assim, bem gostoso para a glória de Deus. Dia 4, as mulheres. E dia 11, o Ministério de Missões. Amém? Então, nós temos todos os dias a oração matutina, às 6 horas. E a oração vespertina, dia de terça, quinta e sexta, às 5 da tarde. E dia 27 de setembro, à noite, teremos a ceia do Senhor. Amém? Chamo o Ministério de Louvor. Boa noite, igreja. Nós convidamos os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos estar louvando ao nosso Deus, dizendo que Ele é soberano, que Ele é grandioso e que Ele tem todo o poder, não só de criar o universo, mas também o poder de reger as nossas vidas, porque Ele é soberano. Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre
sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Senhor. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. Incondicional é o amor de Deus por nós. Por isso, a nossa alma canta em adoração. Vamos fazer uma leitura bíblica responsiva que está em Salmo 40, de 1 a 4. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e contarão no Senhor. Gostaria de convidar os irmãos a ficarem de pé para cantarmos a Ele, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Dizer que Ele é a nossa luz e a nossa salvação e somente a Ele a gente vai se render. Amém? A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei.
tuas mãos eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vamos dizer agora, Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Chamo aqui o casal, Armando e Denise, para uma inspiração musical. Boa noite, amada igreja. É um prazer estar aqui louvando ao Senhor junto com os irmãos. Nesse momento, antes de nós entoarmos um cântico ao Senhor, eu quero falar um pouquinho sobre o momento missionário, né, de hoje. Então, hoje nós estamos com um tema, né, multiplicar. Na verdade, o tema desse mês de campanha de missões é porque Ele me amou, né? E eu queria que os irmãos nos acompanhassem, né, falando sobre a divisa, que se encontra lá em 1 João 4,19. Então, eu vou começar e a igreja finaliza o versículo que diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém. Então, a campanha de missões nacionais, ela tem se baseado em 5 princípios básicos, né, que são oração, evangelização, plantação de igrejas, formação de líderes e compaixão e graça. Né, baseado nesses princípios, e seguindo o regulamento da Convenção Batista Brasileira, em 2019, 13 novas igrejas batistas foram plantadas no Brasil. E em 2020, até abril desse ano, mais 2 novas igrejas foram plantadas para a glória de Deus. Amém? Elas nós trabalhamos com ribeirinhos, sertanejos, ciganos, imigrantes e refugiados, e também com missões urbanas, né? Principalmente com as cidades que têm uma taxa de crescimento em expansão, né? Acima da média. Então, esse tema, quando a Josi me passou esse desafio, eu fiquei pensando, nossa, o que falar, né, sobre multiplicar, né? E a primeira coisa que me veio em mente foi o seguinte: eu preciso falar sobre multiplicação quando eu olho para a minha vida e eu vejo que
quem me evangelizou não foi egoísta de guardar para si um amor tão grande e verdadeiro como esse, né? Essa pessoa compartilhou comigo desse amor e, para a glória de Deus, hoje eu também posso compartilhar com outras pessoas. Então, quando a gente fala nessas campanhas e nesse grande movimento que existe no Brasil, a gente às vezes foca somente nessas frentes que esse movimento já trabalha, né? Os ribeirinhos, os indígenas, os refugiados. Mas, irmãos, e nós? Né? Eu fiquei pensando em nós. O que nós temos feito para multiplicar, né, esse amor tão grande, esse evangelho de Deus? Eu acredito que ninguém senta ao nosso lado no ônibus aleatoriamente. Né? Deus ele não coloca uma pessoa no meu trabalho aleatoriamente. Né? Certamente Ele coloca as pessoas, como eu vi domingo passado pelo pastor Cadu, que está aqui conosco, que cada pessoa Deus coloca milimetricamente na nossa vida por algum propósito. Amém? E nesse momento nós queremos entoar um cântico que fala sobre missões, né? Que fala exatamente sobre o ID que o Senhor nos mandou, né? Nos mandou fazer, né? Esse cântico ele fala sobre a grande comissão, né? A Bíblia diz que grande é a seara e poucos os trabalhadores. Mas eu acredito que nós que estamos aqui fazemos parte dessa grande seara e podemos nos tornar um trabalhador em potencial. Amém? A começar por mim, devemos ir onde o Senhor nos enviar. Eu irei, o Evangelho anunciar e demonstrar o seu amor, Jesus. Onde existem guerras, destruição, onde não existe paz, nos corações sem amor, a luz de Cristo vai brilhar. Demonstrar o seu amor, Jesus, no meu caminhar, no meu falar, testemunhar, no meu caminhar, no meu falar, testemunhar. Amém? Antes da gente passar um vídeo, eu gostaria de fazer uma leitura com a igreja que se encontra em 1 Coríntios 15, 19. Os irmãos não precisam abrir. É um versículo que diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E agora a gente gostaria de passar um vídeo que vai falar sobre um pouquinho também dessa frente de missões nacionais. Eu me considero filho do amor dos batistas brasileiros, porque quando meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade e eu questionava muito por que ele havia morrido. E todas as pessoas me diziam que era vontade de Deus, porque Deus que quis, e aquilo me irritava, porque para mim Deus era o culpado. Quando eu completei 13 para 14 anos de idade, a primeira igreja batista em Russas alcançou um vizinho meu, chamado Edmilson, que me convidou. Na mensagem, no finalzinho da mensagem, o pastor Isaías, que é missionário de Missões Nacionais, ele disse o seguinte: olha, Deus quer que você saiba que Ele é o seu pai e
que independente da perda que você tenha tido, Ele sempre cuidou de você. E naquele dia 9 de setembro de 2001, eu entreguei minha vida para Jesus e tive o privilégio de ser cuidado espiritualmente e também muitas vezes materialmente, porque aquela família missionária, ela me mostrou que a vida só vale a pena com Jesus. Quando chegamos à cidade de Russas, nós já éramos missionários de missões nacionais. Na realidade, nós estávamos indo de Fortaleza para revitalizar um campo em Jaguaribe, uma cidade aqui próxima. Na volta, nós paramos em Russas e ficamos encantados com essa cidade onde não havia um trabalho batista. Chegando aqui, na realidade, Deus colocou no nosso coração o desejo de plantar um trabalho aqui nesta cidade. Um dos grandes exemplos do relacionamento discipulador é a vida do irmão Ítalo. Ítalo se converteu aqui com 13 anos e a igreja começou a investir na vida do Ítalo. É a vida na vida. Aos 16 anos de idade, eu tive o privilégio de começar um pequeno grupo no bairro que eu morava. E hoje eu entendo que aquela evangelização discipuladora é a maneira como Deus quer cuidar de nós. Ele quer que cada pessoa cuide um do outro. Então, eu comecei a evangelizar, a convidar pessoas, a cuidar de pessoas. E hoje, para a glória de Deus, lá em Russas, nós temos a segunda igreja batista, que é fruto desse pequeno grupo que nós iniciamos com 16 anos de idade. E em 2014, nós chegamos aqui em Fortaleza com a missão de plantar uma igreja no bairro Jacarecanga. Existem 2.700.000 pessoas precisando de Jesus. Então, eu comecei a orar para que Deus nos direcionasse. Com a visão de igreja multiplicadora, nós começamos a trabalhar com a evangelização discipuladora, o relacionamento discipulador, indo nas casas das pessoas, não apenas oferecendo estudo bíblico, mas oferecendo a elas a oportunidade de ter um amigo, de ter alguém que possa compartilhar vida na vida, vida de Deus com elas. Estamos lá no Joaquim Távora com o projeto de jiu-jitsu e aqui no Mondubim nós temos o projeto com as crianças que fazem aula de capoeira e esporte. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos trabalhando na plantação de 4 igrejas. Nós estamos na região norte, com a Igreja Batista em Jacarecanga. Estamos na região oeste, com a revitalização da Igreja Batista em Quintino Cunha. Estamos na região sul, aqui nesse bairro, no Mondubim, com a plantação de igreja. Temos na região leste, no bairro Ancuri, a Igreja Batista Paraíso, também com PGM. E temos no coração de Fortaleza, no Seminário Batista do Ceará, nós temos hoje um PGM funcionando lá às quintas-feiras e já temos ali os cultos da congregação aos domingos. Então nós estamos trabalhando relacionamento discipulador, oração, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Conheci o missionário Ítalo e foi a bênção porque na realidade o primeiro trabalho que nós fizemos foi com ele lá em Joaquim Távora. E eu me recordo que das vezes que ele me dava carona, na porta lá de casa, a gente conversava muito, ele manifestava o desejo, né, de alcançar outros locais. Hoje eu pergunto para ele, e aí missionário, como é que está? Ele disse, o jeito de NAF está bem melhor, né? E realmente assim, eu fico emocionado, porque arde o desejo de fazer algo, porque foi Deus quem colocou. As lágrimas são de alegria e de ter o privilégio de ver o agir de Deus, de ver as histórias da Bíblia saindo e acontecendo ao nosso redor. E eu creio que é só o começo. Quando eu me lembro que a família missionária chegou na minha cidade e me acolheu, quando eu lembro de tudo que Deus já fez na minha vida como cristão, na minha vida como missionário, e eu vejo a necessidade, a carência das pessoas, eu não me imagino mais a minha vida sem esse propósito. A minha razão de viver hoje é levar isso para as pessoas, para que as pessoas conheçam Jesus e saibam que Jesus transforma. E eu me alegro de ser um fruto desse amor, um fruto desse cuidado que os batistas brasileiros têm tido em pregar o Evangelho, fazendo discípulos, cuidando das pessoas. Algo que me chamou a atenção nesse vídeo foi que cada pessoa evangelizada não estava longe deles, né? Assim como Deus ele tem colocado pessoas à nossa volta para que nós possamos alcançá-las. Então, porque Ele me amou primeiro, eu vou amar, eu vou multiplicar, eu vou orar, eu vou repartir. Amém?
Que momento missionário lindo, não é? E precisa nos incomodar. Cada vez que um vídeo é passado, alguém fala, isso precisa nos incomodar como igreja, para que nós possamos, de fato, fazer o ID. E nesse momento a gente chama o Ministério de Louvor, para que a gente possa louvar o nosso Deus com a música tema de missões nacionais e também pelo momento de ofertar nossas vidas, né, a Deus e também entregar os nossos dízimos. Esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida atrás. Da escravidão me libertou, meus pecados Jesus levou. O que tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, sim, vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Me libertou, dos meus pecados Jesus levou. O que tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Nesse tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, sim, vou orar pela minha nação, vou seguir e o pão repartir. Eu vou amar porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, sim, vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. E me livrou com seu imenso amor, me transformou com seu poder e seu querer. Cristo, meu Salvador, me libertou. Eu vou amar porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, sim, vou orar pela minha nação, vou servir
e o pão repartir. Eu vou amar, porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, sim, vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Eu vou amar, porque Ele me amou. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento que nós estamos aqui na Tua casa, Senhor Deus, para Te louvar, para Te engrandecer, Senhor. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor derrama em nossas vidas, Senhor. Obrigado por todo o livramento, Pai, por Tua misericórdia que se renova a cada manhã, Senhor Deus. Nós viemos Te pedir, ó Pai, que tudo que foi aqui depositado, Senhor Deus, seja para o uso da Tua honra e glória, Senhor Deus, que seja o Senhor que faça a direção do uso, Senhor Deus, desse recurso que foi aqui arrecadado, ó Pai. É em nome de Jesus que nós Te agradecemos e Te pedimos. Amém. Que a graça de Deus sempre esteja em nossos corações. Amém, irmãos? Louvamos a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos dado. E queremos sempre agradecer ao Senhor esses benefícios maravilhosos. E nós vamos pensar nessa noite no nossa divisa de missões, na nossa maneira de entender o amor de Deus. Como é que esse amor está em nossos corações. Antes eu quero compartilhar com os irmãos uma experiência maravilhosa. Ontem nós tivemos aqui à noite uma psicóloga, uma irmã, serva do Senhor, falando aos nossos corações do amor de Deus, e foi muito maravilhoso. E ao sairmos daqui, nós fomos à congregação Jardim Tropical, onde tivemos uma noite maravilhosa, abençoada, amanhecendo o dia lá naquele campo de areia ali, orando com aqueles irmãos, né? E uma experiência muito marcante, que faz nos pensar nesse momento de que nós também devemos fazer aqui uma vigília, iniciar aí às 21 horas, conforme iniciamos lá, e horário de encerramento, romper da aurora, né? Foi muito bom. Esperamos em Deus que sempre o Senhor nos dê essa oportunidade de estar junto com aqueles irmãos e com a igreja do Senhor aqui. Hoje nós vamos pensar em multiplicar. Gostaria que o irmão colocasse aí a divisa. Então, quando nós estamos pensando em multiplicar como igreja do Senhor, então nós temos que pensar nessa parte do reino. Como é que a IBANE, a Igreja Batista Nova Esperança, uma família que ama você para a glória de Deus, pode multiplicar o reino de Deus, pode multiplicar o amor de Deus. Então nós recomeçamos agora em setembro os pequenos grupos. Então eu conclamo a todos os irmãos que procurem um pequeno grupo, que tome a iniciativa de iniciar um pequeno grupo na sua casa, que chame os seus vizinhos, que comece a testemunhar, a falar, a ter uma identidade com o Senhor, a ter uma maneira de conhecer mais para crer mais ainda, e também a estar multiplicando. Então nós temos que fazer, é a missão da igreja. Amém, irmãos? Multiplicar.
Então pense nas pessoas que estão ao seu redor, que podem fazer isso. Nós do Pirapora, como faz parte desse pequeno grupo aqui, estamos tentando trazer todos os irmãos, que já é número de congregação, né? Pirapora tem 24 irmãos. E agora com certeza tem muito mais, né? Porque a irmã Mônica mudou para o Pirapora e aí a gente já passa de 30. Amém, irmãos? Tem a irmã Mônica, tem o irmão Paulo, que chegou no Pirapora, tem o irmão Carlos. O irmão Carlos está no Cariri, né? Então, tem os irmãos que têm chegado e nós precisamos pensar nisso para multiplicar. Vamos ler, meus irmãos, juntos a nossa divisa, que é simples, é fácil, mas tem uma razão de ser. Vamos lá? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Novamente, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, quero compartilhar com os irmãos a maneira racional disso. Como é que se entende esse amor? Como é que a gente compreende esse amor? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, agradecidos por esse tão grande amor. E pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos entender, crer e viver esse Teu grande amor. Em nome de Jesus, amém. Então os irmãos abram as Bíblias na primeira carta de João, e nós vamos ficar nesse capítulo 4, nós vamos trabalhar todo o capítulo 4, claro que por parágrafo, cada parágrafo a gente vai pensar na maneira de multiplicar esse amor diante de Deus. Deixa aberto aí no capítulo 4. Amém, irmãos? Então, meus irmãos, para entendermos um pouquinho essas cartas de João, a gente precisa ter em mente alguns termos que João usa nessas cartas, tipo conhecimento, amor, comunhão. E esses termos são termos as coisas e que não precisa mais que ninguém te pergunte isso. Então, eles creram e conheceram a verdade. Amém, irmãos? Então, as cartas de João também apontam para isso. Apontam para mostrar a verdade, apontam para o erro. E é tarefa de João orientar a igreja, mostrando à igreja qual o erro, denunciando os falsos cristãos e incentivando a vida dos verdadeiros cristãos. Então João tem alguns objetivos. Em 1 de João 1,4, nós temos um primeiro objetivo de João que diz assim: escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então esse é o objetivo de João. Em 2:1 ele diz assim: meus filhinhos, escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Outro objetivo das cartas de João. Em João 2:26 diz assim: isto que eu acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Outro objetivo, para advertir contra os enganadores. E aí, por último, que é o objetivo principal desta primeira carta: estas coisas vos escrevo, para saberdes que tendes a vida eterna. 1 de João 5:13. Então, este é o objetivo destas cartas de João. Para alertar a igreja, para fazer uma contraposição entre os falsos e verdadeiros cristãos. Então, nesse capítulo 4, João é o apóstolo do amor, mas João não é um amor doce, um amor água com açúcar, né? O pastor Ed René Kivix diz que rapadura é doce,
mas não é mole não, né? Então, o amor de Deus precisa ser compreendido por nós. E há uma diferença entre quando nós pensamos em amor como sentimento, como aquilo que mexe com a gente por dentro, e há uma diferença entre pensar, compreender através da razão o amor de Deus. Então o texto diz assim, ó, nós, o quê? Amamos. Nós temos a consequência de algo que está em nós. E algo que causa isso é o amor de Deus. Então nós amamos por quê? Porque Ele já nos amou. Desde o princípio, desde o ventre materno, desde os primeiros momentos da nossa concepção, Deus já nos amou. Amém, irmãos? Hoje pela manhã vimos uma aula maravilhosa aqui do nosso professor Reinaldo, falando sobre essa ideia. Você não é um acidente, você não nasceu por acaso. Deus tem um plano, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem uma maneira que Ele fez você de forma toda especial para o amar. Então João vai nos ensinar nisso e descreve isso. Então, sendo assim, meus irmãos, vamos lá para o capítulo 4. Primeiro, por que é razoável? Porque nós temos que conhecer. É um exercício da razão, é um exercício de conhecimento. Por isso que o amor de Deus nesse instante é razoável, que nós temos que conhecer. E o que é que João está nos apontando aí para nós vivermos a vida cristã amando a Deus? Amados, diz o apóstolo do amor, capítulo 4, versículo 1, vamos comigo. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo e por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus e quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. A gente já podia passar para o segundo ponto aqui direto. Porque está claro a palavra de Deus. É razoável que nós conheçamos. É razoável que nós nos identifiquemos com Ele. Porque Ele diz assim, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas Ele diz assim, preste atenção. A vida cristã, ela tem algumas palavras que nos ajudam a pensar nesse momento. Então, nesse momento de conhecer a necessidade de identificar-se com Jesus, de ter andado com Ele, de saber que Ele revela-se aos seus. E mais, aqui também tem a ideia de submeter-se à vontade dEle para o bem da igreja e para o bem do reino de Deus em toda a terra. Ele tem autoridade. Além da identidade, nós temos que entender que Ele é Senhor de nossas vidas. Em Hebreus, no capítulo 12, diz assim,
irmãos, nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, nós temos que desembaraçar do pecado, temos que desembaraçar daquilo que nos impede de prosseguir para correr a carreira que nos está proposta. Diz assim, mas considerem, versículo 3 fala assim, considere Jesus como o Senhor da sua vida, considere Ele como a autoridade da sua vida, que vai levar a sua vida, porque se você não fizer isso, você vai desanimar. E aí versículo 3 e 7 diz assim, por isso que há alguns desanimados no meio de vós, por isso que há aqueles que querem desistir da carreira. Mas Hebreu diz assim, não, nós temos que olhar para Ele, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Há uma identidade, irmãos, e o que João quer dizer à sua comunidade, e a palavra de Deus diz a nós hoje como igreja, é que sabe o que é discernimento? É um conhecimento que nos ajuda a diferenciar, a você pensar aqui com você e Deus diz assim, Senhor, isso vem de ti ou não vem? De onde procede isso? Que espírito é esse, Senhor? É isso que João quer dizer para nós. Que o amor de Deus se revela em nós, mas é necessário esse conhecimento de discernir se isso vem de Deus ou se não vem. Eu lembro-me que nos meus primeiros anos de crente, a gente tinha muito dizer isso. Isso é de Deus mesmo, irmão? Isso é de Deus mesmo? Porque, irmãos, quando não há discernimento, há confusão. E desde o princípio do mundo, quando o pecado entra no mundo, é gerada uma confusão. Quando a gente não estabelece a Bíblia, palavra de Deus, como regra absoluta, como norma para as nossas vidas, nós fugimos desse propósito, a vida entra em confusão. E muita coisa se torna relativo, quando não tem algo absoluto. Então é uma necessidade de discernimento. Isso prova, quando o crente começa a discernir as coisas, prova que ele é maduro. Prova que ele tem capacidade de exercer a sua fé com foco voltado para Jesus. Porque maior é o que está em nós. E o que está em nós produz fruto para a glória de Deus. O Espírito Santo. Romanos 8,16. Eu gosto demais desse texto. Há um testemunho diante de Deus, do Espírito Santo, com o nosso espírito, de que somos filhos de Deus. E nós não podemos andar sem discernimento, em confusão. Nisto se revela o amor de Deus, que no amor não tem confusão. Então, nesse primeiro momento, João aponta para uma vida piedosa, para uma vida madura na fé, para uma vida crescente. Por isso, há necessidade de conhecer. E conhecereis a verdade. E a verdade vos? Quando conhecemos a Jesus e a Deus, nós entendemos a vida eterna, porque a vida eterna é esta, que eu conheça a Ti como o único Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Também, meus irmãos, seguindo esse pensamento, esse amor é razoável, e nós temos que conhecer esse amor pela compreensão da nossa razão, pela prova que Deus já deu. Deus enviou o seu Filho, olha o que diz as Escrituras, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama a Deus é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aí ele prova agora, nisto se manifestou o amor de Deus, em haver enviado seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Nisto conhecemos o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou, e o seu amor fez com que Ele enviasse Jesus, o seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira,
nós também devemos amar uns aos outros. Deus provou o seu amor. Primeiro, lembre-se disso. É razoável conhecer, porque temos que ter uma identidade com Ele. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Segundo, é que Deus já provou o seu amor. Nós amamos porque Ele nos amou, e Ele nos amou provando o seu amor para conosco. Os evangelhos estampam mensagens. Jesus, o Filho de Deus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. João 1,14 diz assim, o evangelho de João: Ele habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ele veio, Ele se importa conosco, Ele mostra, e Ele demonstra, e Ele prova o seu amor. Quando a vida está submissa à criação, porque na criação Deus põe em ordem todas as coisas, lá no princípio de Gênesis. Já na redenção, Ele traz uma nova ordem, e a ordem é a ordem do verbo. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Ele demonstrou o seu amor. É necessário ter clareza disso. Romanos 5,8 diz isso. Deus prova o seu amor para conosco. Então, nessa parte, nesse particular, a nossa vida precisa começar a ser ordenada, ajustar algumas coisas, porque nós já sabemos, nós temos certeza da prova desse amor de Deus. Amém, irmãos? Põe a sua casa em ordem, põe a sua vida em ordem. Ele já fez isso quando entrega Jesus e nós entregamos a vida a Ele. Identidade, obediência, submissão, isso tudo é como nós estamos tentando colocar a coisa em ordem. Isaías vai com o rei Ezequias e chega para ele e diz assim: Ezequias, põe a tua casa em ordem, tu vai morrer. Já pensou? Essa palavra profética? Põe a tua vida em ordem, irmão, você vai morrer. E aí? Alguém aí é capaz de dizer: eu não vou morrer não, pastor, me desculpe. Põe a sua casa em ordem. No relacionamento com Ele de identidade, é necessário entender, Ele é Senhor. Ele ama e Ele entrega a sua vida por nós. E nós temos que nos submeter a Ele. E por último, o texto continua dizendo aqui, a partir do versículo 11: Amados, se Deus nos amou de tal maneira, a mesma expressão usada lá no Evangelho, de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Nisto conhecemos que permanecemos nele e permanecemos em seu amor. Versículo 16: Aquele que com Deus permanece nele e ele em Deus, e nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor permanece em Deus. Nisto o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança, pois assim como Ele, também somos nós neste mundo. Identidade, porque Ele já provou o seu amor, entendendo a submissão e a obediência à sua vontade, mas num processo. E qual é o processo? Conhecer o amor que nos aperfeiçoa. Tem um ditado que fala de oração, que diz assim:
Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E eu lembrei do outro ditado que diz assim: ora que melhora. A nossa vida precisa ser melhor, irmãos. A minha vida hoje tem que ser melhor do que ontem. Meus hábitos, meus vícios, minhas atitudes errôneas têm que ser corrigidos. O Senhor Jesus nos alerta quanto a isso. E quando Ele cura, quando Ele liberta, quando Ele dá uma bênção para alguém, Ele diz assim: vai e não peques mais. O próprio Evangelho de João e a carta de João diz assim: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Né? Tem um mais aí, né, irmã? Mas se alguém pecar, graças a Deus, temos um advogado junto ao Pai. Amém, irmãos? Nosso Deus é um Deus que sempre nos dá uma nova chance. E Ele não nos trata conforme nós merecemos. Mas nós vivemos, irmãos, entre uma tensão, entre o já e o ainda não, nesse processo de aperfeiçoamento. Nós já fomos salvos por Deus mediante Jesus Cristo. Todo aquele que um dia entregou sua vida a Jesus, todo aquele que um dia luta para seguir os passos dele, todo aquele que um dia tem prazer na sua palavra, que procura viver a vida para agradar ao Senhor, tem a vida eterna. João diz assim: vocês têm a vida eterna. Mas é o já, mas tem o ainda não. O ainda não é porque é um processo. É salvo, mas ainda está no caminho da salvação, que chama-se santificação, até chegar um dia na glória com o Pai Celestial. É um Deus que nos dá nova chance e que nos faz sempre pensar em começar novamente. Voltar. E aí ele faz isso na igreja do Apocalipse, lá em Éfeso. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te. Lembras das primeiras obras e volta ao teu primeiro amor. Então nós temos que lembrar disso. É bom a gente lembrar daquele dia que entregou a vida a Jesus. É bom a gente lembrar daqueles primeiros anos que o Espírito Santo nos usava assim de forma maravilhosa, e a gente tinha prazer de estar diante de Deus, de poder falar do amor de Deus, de viver esse amor, porque, irmãos, nós não temos outro amor. O nosso amor único e maior é o amor de Deus. O verdadeiro amor que é capaz de entregar, de dar a sua vida por nós. E nós temos que fazer isso. Por isso, nós temos que abrir a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente. Como diz a letra de uma música: dá, Senhor, um coração igual ao teu. Dá um coração diferente, dá uma atitude diferente, dá uma maneira de viver diferente, abandonando o pecado, abandonando aquilo que fere o relacionamento com Deus, que fere o relacionamento com o outro, porque o amor de Deus precisa ser compreendido em nossas vidas para vivermos a vida que Ele nos dá. Como é que nós temos vivido esse amor? Como é que a gente vai conseguir multiplicar esse amor? Se às vezes a gente parece tão distante, se às vezes as realidades que a gente olha parecem tão distantes daquilo que nós estamos almejando. Quando a gente olha para esse projeto de igreja multiplicadora, um projeto que começou em 99, tem 21 anos,
E a gente luta para implantar pequenos grupos. E ainda não. Mas um dia vai acontecer. Por causa do grande amor de Deus que é derramado em nossos corações. Por causa da obediência que nós vamos seguir. Por causa da submissão à sua vontade. Por causa que nós entendemos agora esse amor. E nós cremos na perfeição que Ele nos dá. Amém? Nós vamos cantar uma música, acompanhando o nosso ministério. Mas feche os seus olhos, cante conosco e pense nesse amor que é compreensível através da razão. Ele nos faz compreender o seu amor e Ele derrama esse amor em nossos corações. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, algo encontrarás de bom. Mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dar-me um novo coração, dar-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Coração, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com seus olhos, a perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer,
segundo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Deus abençoe os irmãos. Coração disposto a obedecer. Eu gostaria de perguntar aos irmãos: você que quer amar como Deus amou, coração igual ao teu, conforme nós cantamos, nós estamos pedindo ao Senhor e que Ele nos conceda essa bênção. Eu gostaria de convidá-lo a ficar em pé. Senhor, dá um coração igual ao teu. E não fique com medo de fazer isso, porque no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Diz a palavra de Deus. Porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Então, peça a Deus um coração disposto. Senhor, torna o meu coração disposto para amar, para obedecer, para entender a Tua palavra. Vamos orar, meus irmãos. E você que está colocando sua vida diante de Deus, pedindo a obediência de um coração igual a Ele, agarre-se nisso. Faça do seu coração uma terra fértil, para que Deus possa lançar, e uma vez lançada a semente, ela produza para a glória do seu nome. Vamos orar. Senhor Deus, como diz a música, a letra de uma música, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor, mas é através de teu Filho que temos livre acesso a ti, que nos faz chegar aos teus pés e nos humilhar diante de ti. Por isso, nessa noite, Pai, depois de ouvirmos durante um mês todo a palavra recomeçar, 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 e que temos que recomeçar, pega a nossa vida, Senhor, assim como um vaso, e faz de novo, como o Senhor quer, conforme a Tua vontade. Mas primeiro nos perdoa. Eu preciso do Teu perdão, nós precisamos do Teu perdão. Lava-nos com o sangue de Cristo, completamente. Este sangue tem o poder de nos lavar, de nos purificar, de nos tornar limpos, mais alvos que a neve, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Faz com que cada um de nós olhe para si mesmo, aprendendo a discernir as suas ações, para desenvolver diante do Senhor uma vida madura, uma vida de piedade, de amor, de devoção ao Senhor, para a glória do Teu nome, para o bem da Tua igreja, para que consigamos amar uns aos outros, Pai. Tira do nosso meio as raízes de amargura, os rancores, as dissensões, as facções e tudo que impede o Teu reino, que são obras da carne, Senhor. Isso não nos serve, Pai. Nós queremos ser usados por Ti, pelo Teu Espírito Santo, que produz em nós fruto para a glória do Teu nome, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Por isso, dá-nos um coração igual ao Teu.
para que a tua obra seja pujante nesse lugar, para que a tua obra seja crescente, para que o teu reino cresça e a glória do teu nome se manifeste na terra, Senhor. Porque nós cremos e nós entendemos o teu amor, e nós sabemos que o mundo saberá que somos teus discípulos quando amamos uns aos outros. Por isso, Pai, ajuda-nos na nossa fraqueza, na nossa imperfeição, mas nós estamos olhando para Ti, Senhor. Estamos olhando para Jesus, na certeza de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Obrigado, Pai, por esse momento, por nossas vidas, pelo Teu poder e pela Tua graça. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.